Eu vou te fazer uma pergunta e gostaria que você me respondesse com toda a sinceridade do seu coração. Mas antes, se coloque na seguinte situação. Imagine que você batalhou a sua vida inteira para conquistar um objetivo. E quando você o alcançou, por esforço e talento, você descobre que não consegue ter paz. A sua vida não é mais uma vida simples de se viver. Aliás, a sua vida nunca foi fácil antes do sucesso. E depois do sucesso, a sua vida se tornou insuportável para você. Você não consegue ir até a esquina, tomar um café ou comer um pão na padaria sem que uma câmera te fotografe ou te filme. E você não consegue falar nada, nem expor nenhum pensamento sem que se torne uma manchete escandalosa nos jornais, nos programas de TV. E por mais que você tente preencher esse vazio com bens materiais, você continua se sentindo triste e deprimido. E por conta de gastar com tantos bens materiais para preencher esse vazio, talvez você tenha adquirido algumas dívidas de bilhões de dólares. Se imaginou nessa situação? O que você seria capaz de fazer para sair dessa situação? Você teria coragem de forjar a sua própria morte para fugir desse mundo, fugir dessa angústia e recomeçar a sua vida? Quem sabe em uma ilha deserta, em um outro país distante, talvez fazendo uma cirurgia plástica, mudando sua identidade? Você teria coragem de fazer isso para fugir de tantos problemas? Pois é. Existem várias teorias da conspiração abordando essa questão de uma maneira um pouco polêmica, mas que nos faz pensar em algumas coisas. Pessoas como Elvis Presley, Michael Jackson, Lady Di, Tupac estão na lista de famosos que forjaram a própria morte, seja para fugir de dívidas ou para recomeçar a vida, para começar a viver. Nós vamos apresentar para você algumas teorias da conspiração sobre famosos que possivelmente teriam forjado a sua morte. Mas antes de continuarmos, é válido lembrar que o like fica a sua preferência e o sininho é serventia da casa. Tupac. De acordo com o portal G1, Tupac tinha apenas 25 anos quando levou uma série de tiros em Las Vegas, nos Estados Unidos, na noite de 7 de setembro de 1996. Ele havia acabado de assistir a uma luta de boxe entre Mike Tyson e Bruce Seldon, quando o veículo no qual o rapper estava parou em um semáforo. Outro carro chegou ao lado e uma pessoa disparou várias vezes em direção a Tupac. Ele ficou internado por 6 dias, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo no dia 13 de setembro. Os culpados pela morte do rapper, teorias apontam que tudo isso não passou de um teatro barato e que Tupac forjou a sua própria morte. Mas por que ele fingiu sua própria morte? Talvez para evitar uma sentença de prisão. Será que ele forjaria sua própria morte para fugir da cadeia? Esse é um mistério que talvez nunca saberemos. Elvis Presley. Ícone no mundo do rock and roll, algumas teorias apontam que ele poderia ter forjado sua própria morte por diversos fatores. Algumas pessoas dizem que há uma tonelada de razões para pensar que ele pode não ter realmente morrido. Por um lado, ele teria sido visto em quase todos os lugares, em todo o tempo. Talvez isso seja apenas o desejo de pessoas desesperadas para que o rei ainda esteja vivo. Mas e quanto aos relatos de que ele estava suando em seu funeral? Você não pode suar quando você está morto. E quanto ao fato de que sua própria autópsia está selada e ninguém leu? Além disso, o patrimônio líquido de Presley se tornou maior depois que ele morreu. Por que você não pode dar start ao trem da nostalgia se as pessoas veem você o tempo todo? Isso é uma abundância de razões para pensar que ele pode ter realmente morrido de mentirinha e feito todos acreditarem. Raciocinem comigo. Se nos Estados Unidos forjar a sua própria morte não é visto como crime pelo FBI, pela polícia e pela justiça, o que impediria você de forjar sua própria morte se isso te livrasse de alguns problemas e gerasse
uns bons milhares de dólares em sua conta. É de se pensar. Michael Jackson. Ele morreu aos 50 anos de idade depois de passar por uma parada cardíaca e ser levado às pressas ao hospital. De acordo com o portal G1, a morte de Jackson foi confirmada pelo porta-voz do Instituto Médico Legal de Los Angeles. Eles seguiram todo o protocolo e disseram que o Michael chegou sem sinais vitais no hospital por volta das 14 horas e 26 minutos, 18 horas e 26 minutos no horário de Brasília. Foi declarada a morte de Michael Jackson. Mas ele cai na mira das teorias da conspiração sobre celebridades que podem ter forjado a própria morte. Pesquisando na internet, você vai encontrar diversos vídeos que são supostas provas de que Michael Jackson não morreu e que provavelmente forjou a própria morte. Seria isso verdade? Existe um vídeo no momento da sua morte onde ele praticamente sai andando da ambulância. Será que é ele mesmo? Será um vídeo montagem? Enfim, procura na internet e tire suas próprias conclusões. Kurt Cobain. De acordo com o portal G1, Kurt Cobain se matou em 8 de abril de 1994. O corpo do vocalista e guitarrista do Nirvana, que tinha apenas 27 anos quando morreu, foi encontrado na estufa de sua casa. Mas por que Kurt Cobain forjaria a sua própria morte? Talvez tenha se cansado da vida pública e de toda a polêmica que possivelmente o envolvia. Também ele estaria apaixonado e queria viver o seu amor em paz, longe de toda aquela agitação da vida pública. Será isso verdade? Princesa Diana. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a conclusão do inquérito sobre as mortes da Princesa Diana, ocorrida em 1997, aponta que ela morreu devido a um trágico acidente. Nossa conclusão é que, de acordo com as evidências das quais dispomos, não há sinais de conspiração ou de assassinato contra os ocupantes do veículo. Foi um trágico acidente, assim afirmou os investigadores da época. A teoria da conspiração sobre uma possível forjada em sua morte no portal Grunge conta que, mesmo antes de morrer, Lady Di ainda disse que estava prestes a recuar completamente da vida pública. Um fato interessante é que seu motorista discute que o carro não estava indo tão rapidamente como todos diziam. Além disso, o motorista normal do carro não foi usado e o oficial de segurança que estava lá estava envolto em mistério. Algumas pessoas nem acreditam que ele existe. Abraham Lincoln. Ele levou um tiro na parte de trás da cabeça por alguém que achava que ele era um cara tirano. E tudo isso enquanto ele participava de uma peça. Mas algumas teorias querem apontar que talvez ele possa ter forjado sua própria morte. Em alguns relatórios médicos sobre a morte de Abraham Lincoln, os médicos que o examinaram tinham relatos totalmente contraditórios sobre a bala que entrou em sua cabeça. Além disso, ele supostamente tinha sonhado 3 noites seguidas com seu próprio assassinato. Sabendo disso, por que ele contou a todos sobre o seu possível assassinato? Talvez estava preparando as pessoas para o que estava prestes a acontecer. O mais curioso é que na noite da peça, ele disse ao seu guarda-costas pessoal: adeus. Aquela noite foi a única que Lincoln disse a palavra adeus ao seu guarda-costas. Das outras vezes, ele sempre dizia apenas boa noite. Então por que será que ele ia fingir a sua própria morte depois de ser reeleito? É muito fácil entender isso. Muitas pessoas o queriam de fato morto. Então,
Simplesmente 5 dias depois da Guerra Civil, ele poderia ter forjado sua própria morte para se esconder, porque se cansou de todo aquele assédio e de todas aquelas pessoas o odiando. E então, o que você acha disso tudo? Fala aí pra gente nos comentários. Lembrando que você pode ajudar o canal, se você quiser, claro, enviando o link deste e de outros vídeos que você gostar para todos os seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook. Se você é novo por aqui, fica mais uma vez o convite para você se inscrever e apertar o sininho para que você possa receber todas as notificações, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês. Shalom!